Olá pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre a depressão e a justiça do trabalho, seus efeitos na relação de trabalho, quando a empresa responde e quando a empresa não responde. Hoje nós vamos falar sobre a depressão e a previdência social, o INSS. Quais os direitos previdenciários perante o INSS que o segurado, o trabalhador, tem quando ele sofre de depressão? As estatísticas mostram um quadro muito triste. Veja, no Brasil, mais de 6%, ou seja, 12 milhões de pessoas sofrem de depressão. Mais de 70 mil pessoas são afastadas anualmente por causa da depressão na Previdência e recebem o auxílio da Previdência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela é a segunda maior doença incapacitante do planeta. Agora, quais os benefícios previdenciários? Há 3 tipos de benefícios previdenciários quando a pessoa que sofre de depressão tem direito: o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez. Agora, a grande pergunta é o seguinte: por que a depressão ela gera direitos junto à Previdência? Veja só, não é a depressão em si que gera direitos previdenciários, mas a incapacidade que o segurado tem, que a pessoa tem em relação ao trabalho, a impossibilidade que ele tem de exercer a sua atividade laboral. Ou seja, a depressão passa a ser tão crônica, tão grave, que o segurado ele não tem condições de trabalhar. Isso pode ocorrer com qualquer outra doença. Pessoa que tem diabetes, doença cardíaca, doença da articulação, enfermidades no estômago. Eu posso trabalhar tendo essas doenças? Claro. O diabético pode trabalhar. Quem tem problema de colesterol, outras enfermidades, ele pode trabalhar. Agora, quando essas enfermidades elas passam a ser graves, elas passam a ser crônicas, que impossibilita a pessoa de trabalhar, então essa pessoa tem direito ao auxílio previdenciário. Agora, essa incapacidade ela pode ser temporária e permanente. Vejamos, quando a incapacidade ela é temporária, a pessoa tem direito ao auxílio-doença. Então, o segurado, o trabalhador, ele vai ficar afastado por um curto período, realizando o tratamento até que se recupere e depois volta à atividade. Então, o auxílio-doença é para incapacidade temporária. Agora, e se a incapacidade for permanente? Ele terá direito à aposentadoria por invalidez, a incapacidade total, onde o profissional se torna incapaz de desempenhar qualquer atividade laboral. Agora, a grande dificuldade que nas nossas atividades profissionais nós encontramos é que há um limbo jurídico, ou seja, permita-me explicar. Esse limbo jurídico acontece da seguinte forma, isso com muita frequência, a questão onde o funcionário ele não tem condições de trabalhar, o médico da empresa dá-lhe a carta de afastamento, preenche todos os documentos necessários para a Previdência, aí esse funcionário ele entra com o pedido de afastamento na Previdência e o médico, o perito da Previdência diz que ele está apto para o trabalho. Então veja, a pessoa não recebe da Previdência, porque a Previdência diz que ele está apto para o trabalho e pede para ele retornar. E a empresa não recebe o funcionário porque diz que ele está inapto. Então, forma-se um limbo jurídico. O que ele pode fazer nessa circunstância? Veja, sabemos muito bem que quando a Previdência indefere o pedido de auxílio, muitas vezes é por causa de fraude. Mas eu vou contar uma coisa para você que, na verdade, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é por uma questão política, O indeferimento do benefício da Previdência Social é mais uma orientação do governo para cortar gastos. Você imagina uma situação onde 50 mil pedidos de auxílio são cortados, são indeferidos por ano. Veja a conta bilionária, a cifra de valores que o governo deixa de pagar. Então, veja só, diante dessa situação difícil, o que o trabalhador, o segurado, deve fazer? Primeiro, ele deve juntar todos os documentos necessários.
Um bom cidadão, pessoa que conhece seus direitos, ele se documenta. Então veja, nesse caso específico, laudos médicos, prontuários, receituários, atestados, declaração de psicólogo, onde esses documentos atestam a gravidade e os sintomas da doença. Então, com indeferimento, com esses documentos, a pessoa vai requerer na justiça o seu benefício. Vai requerer também, né, com o médico da especialidade, o psiquiatra ou o psicólogo. Deve ser um pedido feito no processo, onde ele requer o benefício junto à Previdência. Agora, qual a carência? Qual o período da carência? Veja, a carência pode ser tanto de 6 meses como de 12 meses. De 6 meses é aquela situação, né, onde a pessoa já foi contribuinte e ficou por um período afastado. Então, num período contínuo de 6 meses, ele pode pleitear o seu direito ao auxílio. Agora, se a pessoa nunca teve um registro na carteira ou não se inscreveu perante o INSS, não é filiado ao INSS, aí o período de carência é 12 meses. Agora, veja, como é importante, né, o afastamento e o respectivo benefício pago pelo INSS. Porque o profissional, o trabalhador, ele tem condições, né, dadas pelo governo de se tratar. Ele tem um tempo para resolver essa questão sua de saúde. E aqui, no caso que estamos falando de depressão. É muito importante isso para que ele possa ter a saúde restaurada, né, ser produtivo e ter, né, uma vida feliz. Muito bem, a depressão gera direitos previdenciários, seja ele de forma administrativa, INSS, ou de forma judicial, quando há o indeferimento pela Previdência. Assim, nesses tempos difíceis, que todos nós sejamos perseverantes nas boas iniciativas, ainda que pequenas, que sejamos solidários com aqueles que mais necessitam e, acima de tudo, que tenhamos fé em Deus. Esse trinômio, perseverança, solidariedade e fé em Deus, possa fazer parte da sua vida, na certeza de que todos nós sairemos dessa pandemia mais fortes e na certeza e na esperança de que dias melhores virão. Obrigado.